Olá pessoal, meu nome é Fábio Portela e aqui no canal ensino estratégias acadêmicas para que você possa ser aprovado e cursar o mestrado ou doutorado em Direito. Hoje eu vou abordar aqui no canal 5 estratégias para quem deseja ingressar no mestrado em Direito e não tem a menor ideia de por onde começar. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ligue as notificações para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. O primeiro passo para começar a se preparar para o mestrado acadêmico, isso serve para qualquer mestrado e, evidentemente, também para o mestrado em Direito, é definir o problema de pesquisa e o seu marco teórico. Ou seja, antes mesmo de você definir aonde vai cursar o seu mestrado ou doutorado, você precisa definir o problema de pesquisa e o marco teórico. E vejam, eu falei do problema de pesquisa e não o tema de pesquisa, porque o tema é reflexo do próprio problema de pesquisa, assim como do marco teórico. O que é o problema de pesquisa? Basicamente, é a questão que você vai tentar responder com sua dissertação de mestrado. Essa questão, como eu já abordei em outros vídeos, pode ser de duas ordens, de ordem teórica ou de ordem pragmática. E definir se a sua pesquisa vai ter um caráter mais pragmático ou teórico é essencial para definir aonde você vai fazer seu mestrado, porque existem programas de pós-graduação com uma abordagem mais teórica do direito e outros programas com abordagem mais pragmática. Dentro de um mesmo programa de pós-graduação, você pode ter programas com linhas de pesquisa com uma abordagem mais teórica ou mais pragmática. Ou seja, antes de mais nada, defina o perfil do problema que você vai querer investigar. Não se esqueça de que apresentar um projeto de pesquisa com um perfil incompatível com o da linha de pesquisa pode ter um efeito irremediável no processo seletivo, porque você pode ser reprovado simplesmente por não apresentar um problema com um perfil adequado àquele programa. Mas como você pode encontrar um bom problema de pesquisa para sua dissertação e a fim de elaborar o seu projeto de pesquisa? O primeiro passo é você estar atento às notícias do meio jurídico e do meio mais geral, porque muitas vezes um bom problema de pesquisa pode ser extraído de notícias do dia a dia, do seu cotidiano. Por exemplo, atualmente estamos enfrentando a pandemia do coronavírus e essa circunstância pode ser uma fonte incrível de problemas de pesquisa. Tanto, por exemplo, como se tem discutido muito nas redes sociais, a respeito da obrigatoriedade da vacinação, sobre o próprio impacto que o coronavírus teve sobre os tribunais e as medidas que foram adotadas para evitar o contágio, entre diversas outras questões, bem como a própria responsabilização do poder público pela evitação de medidas voltadas a conter a difusão do vírus. Então, questões que derivam tanto do dia a dia como do mundo jurídico, assim como questões que você enfrenta em sua própria carreira profissional, podem ser grandes fontes de problemas jurídicos para que você os discuta em seu projeto de pesquisa. Uma outra fonte interessante de problemas de pesquisa é verificar quais são as dissertações e teses que têm sido desenvolvidas no programa de pós-graduação do seu interesse. Ali, com certeza, você vai ter boas fontes de inspiração para encontrar temas de pesquisa que podem ser do seu interesse e que seriam considerados aceitáveis pelo programa de pós-graduação escolhido. Mas como você pode encontrar essas teses e dissertações? É fácil, é só você entrar no portal CAPES de teses e dissertações, basta digitar isso no Google e você vai encontrar, sem o menor problema, o portal, e procurar por dissertações e teses da universidade do seu interesse, a fim de que você encontre o material mais recente do seu programa. Outro ponto importante é que você enxergue a definição do problema de pesquisa como um ciclo natural que deriva das leituras que você faz sobre aqueles temas que te interessam e textos associados ao marco teórico que você deseja utilizar. O marco teórico, basicamente,
é a perspectiva teórica a partir da qual você vai abordar o problema de pesquisa. Com tudo isso pronto, você já vai ser capaz de identificar o problema de pesquisa específico que você deseja enfrentar e investigar em sua dissertação, e também já vai ficar muito mais fácil você identificar o programa de pesquisa em que você irá concorrer a fim de cursar seu mestrado. Um segundo passo importante para quem deseja cursar o mestrado e não tem a menor ideia de por onde começar é estudar os editais. É claro que isso parece ser uma verdade óbvia, né? É claro que qualquer um que deseja cursar o mestrado ou fazer um concurso público tem que estudar o edital do processo seletivo ou do concurso público. Mas perceba que essa é uma dica e uma estratégia que muitos candidatos acabam desconsiderando na hora de se preparar. Ao ler o edital, você vai ter noção de quais são as exigências cobradas naquele processo seletivo específico e você vai ter noção do que escrever no projeto de pesquisa, de que obras estudar para ser aprovado naquele programa, bem como de quais são as fases e etapas do processo seletivo específico daquela instituição. Existem várias fases e etapas que são comuns a todos os processos seletivos, mas algumas variam. Por exemplo, alguns programas cobram uma prova escrita de conteúdo jurídico e outros não. Outros programas exigem que o candidato apresente tão somente um ensaio sobre um tema que é publicizado em data específica fixada no edital. Então, ao invés de responder perguntas sobre conteúdos jurídicos, o aluno deve comentar um texto ou escrever um ensaio a partir de perguntas que são apresentadas pela banca. Existem outros programas em que o aluno deve, ao invés de apresentar um ensaio, escrever um texto sobre perguntas específicas que são aplicadas. Então, a banca, no edital, oferece algumas obras, o aluno tem que ler as obras, e em um dia específico o aluno é convocado para fazer uma prova, onde deverá redigir um texto acadêmico, comparando ou respondendo perguntas com base em textos específicos que foram indicados no edital. Mas você só vai saber exatamente como é o processo seletivo lendo o edital. Além disso, algumas vezes o próprio edital do processo seletivo indica obras que a banca examinadora considera fundamentais para seus alunos. Ao ler o edital e identificar essas obras, além de lê-las, é claro, você vai ter ali uma pista importante de qual é a abordagem teórica que a banca examinadora normalmente considera ideal para os candidatos que serão aprovados. Não custa nada ler essas obras e citá-las em seu projeto de pesquisa ou nas fases em que isso seja possível ao longo do processo seletivo, para que você venha a ser considerado um candidato com destaque potencial pela banca examinadora. Um terceiro ponto importante para quem deseja se preparar para o processo seletivo do mestrado em Direito é manter contato com professores e alunos das instituições em que você deseja ingressar. Esse contato é fundamental para que você venha entender o perfil da instituição, se é um perfil mais teórico, mais pragmático, quais são os autores de interesse daquela instituição, quais são os próprios problemas de pesquisa que aquela instituição considera relevante. Além disso, ao ter contato com professores e alunos, você consegue ter acesso a dicas preciosas a respeito do processo seletivo, como, por exemplo, coisas que você deve ou não dizer na entrevista. Existem programas que são mais preocupados com a inovação, então eles vão favorecer alunos que apresentem projetos muito inovadores, e também existem programas que são mais tradicionais e querem apenas que o aluno seja capaz de explorar um tema que já é de conhecimento da banca examinadora ou do programa de pós-graduação, mas com o objetivo específico de aprofundar o estudo naquele tema. É sempre importante conhecer o perfil. E para conhecer esse perfil, é extremamente relevante que você tenha contato com professores e alunos. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que você vai usar o professor como um trampolim para aprovação. Não, isso seria indevido
E muitos professores se recusariam a participar da própria banca examinadora se tiverem conhecimento tão próximo de um dos candidatos. Mas eles podem, e não obstante, ser uma fonte importante de informação, especialmente quanto a aspectos mais gerais do programa. E isso pode ser muito útil, tanto porque vai te tornar mais conhecido naquele programa de pesquisa, quanto vai dar para você conhecimentos pragmáticos que são necessários para a sua aprovação. Uma quarta estratégia é procurar provas antigas do processo seletivo. Aonde que você vai encontrar essas provas? Em primeiro lugar, é importante perceber que nem sempre as provas antigas estão disponíveis, mas em muitos programas existe um arquivo onde é possível consultá-las. O ideal nesses casos é ir à secretaria do programa de pós-graduação e procurar ter acesso a esse tipo de documentação. O próprio programa vai informar se existe esse arquivo ou não. Caso você não tenha acesso a esse tipo de documento, porque o sistema, a instituição não guarda um arquivo com aquela documentação, vale a dica anterior. Procure alunos e professores que, eventualmente, eles já participaram de processos seletivos anteriores. No caso dos alunos, é certo que eles participaram, e você pode procurar informação sobre o tipo de conhecimento que foi investigado quando eles foram aprovados. Com os professores, você também pode procurar essa informação, já que muitos deles compõem as bancas examinadoras e sabem mais ou menos qual o perfil das provas. É claro que alguns professores podem negar esse tipo de informação, mas tenho certeza que muitos outros serão abertos a seu pedido. Em quinto lugar, procure buscar e aprender escrita acadêmica. E aqui eu estou falando não apenas das normas da ABNT, mas também sobre o estilo de escrita acadêmica. Procure ler vários textos acadêmicos com o objetivo de identificar como se escreve, como um parágrafo se inicia, como o texto é escrito, qual o compasso em que a redação vai evoluindo antes que se passe de um tema a outro, como os exemplos são apresentados na redação acadêmica, qual é o estilo da argumentação e da escrita. Ao identificar esses elementos, você vai melhorar muito sua redação acadêmica e, com isso, terá a possibilidade de escrever um projeto de pesquisa muito melhor e mais apto à aprovação. Além disso, a sua produtividade na redação dos ensaios ou das provas escritas também, com certeza, será beneficiada por essa melhoria, por esse estudo do estilo de argumentação acadêmica. Tente observar nos seus autores preferidos qual é o estilo, como eles avançam parágrafo a parágrafo, como os exemplos são mostrados, como a argumentação evolui, como as objeções à argumentação são enfrentadas pelo autor, de modo que você possa mimetizar aquele processo, ou seja, não é que você vai copiar o autor, nem o estilo dele, mas você vai tentar mimetizar a maneira com que a argumentação dele evolui no texto, de modo a desenvolver a sua própria técnica de redação acadêmica. É isso, pessoal. Tenho certeza que com essas estratégias você vai poder se preparar muito mais para o processo seletivo do mestrado. E deixo aqui um convite para que você se torne meu aluno, se inscrevendo no Programa Preparatório para o Ingresso no Mestrado em Direito, que é um curso onde ensino diversas técnicas como essas para que você aumente substancialmente suas chances de aprovação. Para acessar o programa, basta verificar na descrição desse vídeo o link para que você possa obter mais informações sobre o curso e como se inscrever. Um grande abraço e boa sorte!